Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa linda tarde para falarmos mais sobre esse amor de Deus, esse amor que nos envolve, esse amor que nos completa, que nos deixa pleno diante de tantas maravilhas que o Senhor tem nos dado, todos os dias, diante da sua presença. A presença do Senhor, ela é maravilhosa nas nossas vidas. Gente, eu confesso que às vezes a gente fica um pouquinho nervosa diante de câmeras, mas esse convite eu não podia recusar, de estar aqui levando para o mundo a palavra do Senhor diante dessa rádio abençoada, que é a rádio PP7, do nosso querido pastor Antônio, Então, amados, eu agradeço ao pastor Antônio por este convite, Primeiramente a Deus, Segundo ao pastor Antônio, E por estar aqui e receber, acatar esse convite tão maravilhoso, Que é falarmos sobre o amor de Deus nas nossas vidas. Mas, meus amados, eu tenho uma palavra aqui que ela se encontra no livro de Efésios 6, a partir do versículo 10. Amém? Que nos diz assim a palavra de Deus. Ela fala sobre a armadura de Deus. Então diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Até aqui, meus amados. Bom, até que a gente vê que a palavra do Senhor ela é bem clara, Quando ele fala que nós temos que nos revestirmos das armaduras de Deus. Por quê? Porque, amado, ou você não é. É verdade? Ou você vive o Evangelho, ou você não vive o Evangelho. Paulo aqui, ele vem nos trazer essa mensagem. Inclusive, essa mensagem ela foi direcionada para a igreja lá em Éfeso. E ele vem, aqui ele exorta os irmãos, falando sobre as armaduras de Deus, falando o quanto ela é importante para a nossa vida, falando o quanto é bom a gente combater o bom combate da fé em Deus. A fé ela é poderosa, A fé ela é poderosa. E se a gente for ver, amados, nós vivemos constantemente em guerras. Em guerras. As guerras que eu falo, existem dois lados. Existe o lado da guerra material, que é a guerra desse mundo, e existe o lado da guerra espiritual, que é aquela guerra no qual, nós vivemos no Espírito, porque o cristão, ele vive no Espírito.
Ele não vive na carne, ele vive no espírito. E se nós vivemos no espírito, com certeza, vivemos guerras espirituais. Mas o Senhor, Ele é lindo, o Senhor, Ele é magnífico, né? Quando Ele fala, né? Que existem os aspectos relacionados com a guerra espiritual do cristão. Existem 3 aspectos que nós podemos ver. Primeiro, a moral do cristão, né? Isso a gente vê no verso 10 ao verso 14 do texto que a gente leu. Segundo, a armadura do cristão, é mais um aspecto. A partir do verso 14 ao 17 nós vemos isso aqui no texto. E terceiro, a vida de oração do cristão. Sim, a vida de oração. Ela se encontra lá no verso 18. E o verso 18, ele fala assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amado, nossa vida de cristão tem que ser constantemente aos pés do Senhor. Constantemente uma vida de oração dedicada a Deus, dedicada à obra de Deus. Nossa vida ela tem que ser uma vida santa, correta, justa. Sim, porque a palavra do Senhor nos fala que um justo viverá pela fé. É mais do que claro isso. Paulo nos fala aqui e Paulo exorta aqui os irmãos. Um justo, com certeza, ele viverá pela fé. Mas, meus amados, tem muitas pessoas que não entendem. E acham muitas vezes que, porque você vive uma vida cristã, né? Você vive uma vida temente. Você já está com tudo, você está na igreja, você está servindo a Deus, né? Deus está olhando para você. Aí os que estão lá, eu estou falando dos que estão lá. Os que estão lá, eles chegam para a gente já, vem te abordando dessa forma. Mas você é cristão, você é evangélico, né? Você é evangélico. Você pode conseguir tudo, agora você está na igreja, né? Amado, não é assim. Não é assim. Não é assim que se vive uma vida cristã. O que as pessoas não entendem lá fora é que todo cristão ele passa provações, ele passa momentos de aflições. Aí, tudo isso que a gente viveu agora, né? Essa pandemia aí que assolou o mundo, que matou milhares e milhares de pessoas e aí ainda continua ceifando vidas. Aí eu te digo, meu amado, se não fosse a tua vida com Deus, a tua vida de oração, seja sincero aqui agora comigo, se não fosse a tua vida com Deus, a tua vida de oração, você estaria de pé hoje? Vendo aqui, olhando esse vídeo, vendo essa palavra, eu creio que não, meu amado. Eu creio que você não estaria. Eu creio que você não estaria. Eu estou falando com um crente, estou falando com você aí. Você que vive uma vida santa de oração, uma vida permanente no Senhor, que vive pela palavra, você que come a palavra. Depois de tudo isso que a gente passou, se não fosse a tua vida de oração, você estaria aqui hoje de pé? Creio que não, meu amado. Creio que não. Seria difícil. Seria difícil.
Mas sabe por que você está? Porque você se revestiu. Sim. Você se revestiu com as armaduras de Deus. E é o que fala aqui neste capítulo de Efésios. Você se revestiu. Em tudo que você se reveste, tudo que o cristão se reveste com as armaduras de Deus, ele se mantém forte, de pé, firme. É o que nos fala a palavra. Aí você pode olhar para mim e dizer, minha irmã, quais são essas armaduras? O que é que eu tenho que fazer? Aonde eu vou buscar essas armaduras? Me ensina como eu vou buscar ela onde? Aí Paulo nos fala, né? As armaduras de Deus. As armaduras do Senhor. Ela nos fortalece e nos mantém vivos de pé. E sabe onde você vai buscar? Na palavra do Senhor. É lá, meu irmão, é lá, minha irmã, aonde você vai buscar as armaduras de Deus. É na palavra do Senhor. Na palavra. A gente sabe que a palavra do Senhor, ela já é uma armadura. Quando se fala da espada. Existe os sapatos, a couraça, o cinto. Essas são as verdadeiras armaduras de Deus para a vida do cristão. Viver no Evangelho. Viver na palavra. Oh, glória! Você já parou para pensar, meu irmão? Já parou para pensar? Se realmente tu estás combatendo diante do Senhor, se realmente a tua fé é uma fé verdadeira, real, se você tem certeza disso, se você tem a convicção que você está lutando certo, se você está realmente se revestindo com as armaduras de Deus, sim. É essa pergunta que eu te deixo. É essa pergunta para você refletir. Porque se você se põe de pé até agora, meu amado, é porque Deus permitiu. É porque Deus cuidou de você. É porque Deus vigiou por você. É Ele que te manteve de pé até